Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Bom estarmos na casa do Senhor. Agora passaremos para o momento de ouvirmos o que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. E eu os convido a abrir a Epístola de Paulo a Filipenses. Estamos fazendo uma série de exposições nessa epístola e hoje leremos o texto que se encontra no capítulo 4, versos 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amado Deus, na Tua presença, nós nos colocamos pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo. E assim nos colocamos humildemente para Te pedir que, através da Tua palavra, fales aos nossos corações e nos santifique, ajudando-nos a lidar com as dificuldades, os problemas, os conflitos, que muitas vezes, ó Deus, por mais que nos esforcemos, não conseguimos evitar. Mas a Tua palavra tem sabedoria para nos dar. A Tua palavra tem instruções para nos dar. E nós queremos recebê-las, a fim de andarmos mais justamente aos Teus olhos, fazendo aquilo que Te agrada e honrando ao Senhor, com as nossas palavras, com as nossas ações e também com as nossas reações. Dá-nos da Tua paz. Nós Te pedimos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema da paz tem sido um dos temas mais debatidos nos nossos dias. Isso se dá basicamente por dois grandes eventos que têm acontecido. Primeiramente, no cenário internacional. Estamos presenciando guerras e rumores de guerras envolvendo a Rússia e países do Ocidente europeu. Temos também um outro conflito envolvendo Israel e os terroristas na faixa de Gaza. E ali as ações militares têm sido assunto debatido em muitos lugares. Olhando para o nosso cenário aqui, nacional, nosso cenário brasileiro, nós estamos vendo também um cenário de muita insegurança que nos desperta aquela ansiedade pela paz. Uma tremenda desarmonia entre os poderes da República. E isso tem sido assunto debatido constantemente. E ao mesmo tempo que nós ansiamos pela paz, que nós buscamos a paz, nós demonstramos uma tremenda dificuldade de lidar com a paz. Parece que nós acostumamos tanto com conflitos, acostumamos tanto com tensões, com inseguranças, que quando a paz chega, uma vez que nós ansiamos tanto por ela, nós nos apresentamos com muita dificuldade para lidar com ela, e isso se dá pelas múltiplas maneiras com as quais nós abordamos a paz. A paz, ela é interpretada, de forma geral, como um acordo entre pessoas que têm pensamentos divergentes. Então, essas pessoas fazem um acordo entre elas para viverem em paz. A paz, muitas vezes, ela é uma tradução também, ou o resultado da omissão. Para evitar conflito, então nós evitamos qualquer ação que corrija, que exorte, qualquer ação que possa trazer algum tipo de insegurança, e assim nos omitimos de responsabilidades. Eu aprendi algo com um presbítero da nossa igreja, muitos anos atrás. Ele aprendeu isso com o seu professor, e quando ele citou isso para mim, eu guardei isso no meu coração, sobre a questão da omissão. Que quando nós enfrentamos o mal, quando nós confrontamos o mal, ele nos persegue. Mas quando nós nos omitimos de confrontá-lo e de tratá-lo, ele se espalha. E por isso muitos entendem e traduzem um ambiente de paz
pelo método da omissão. Eu não vou tratar isso, eu não vou confrontar isso, eu não vou corrigir aquilo outro. Então, assim, nós promovemos uma falsa sensação de paz. A paz também, ela é interpretada como sendo um falso conceito de estabilidade. A paz, ela traz estabilidade. A paz, ela traz um ambiente de tranquilidade. E pela maneira equivocada, muitas vezes, que nós abordamos a estabilidade, passamos a interpretar a estabilidade como sendo um estado de acomodação. Como se tivéssemos perdido a visão e o interesse pelo crescimento. Então, a estabilidade, como uma característica do ambiente de paz, pode ser abordada de uma maneira equivocada, entendendo que o ambiente, na verdade, não é de paz, é de acomodação. O fato, irmãos, que a despeito dessas múltiplas abordagens conflituosas a respeito da paz, quando nós nos interessamos tanto por ela, a palavra de Deus ela é muito enfática ao nos dar exortações para que vivamos em paz uns com os outros. E os princípios determinantes para que vivamos uma paz verdadeira entre nós estão claramente expostos nas Escrituras, pela confissão de pecados, reconhecer o nosso pecado, sem ficar transferindo responsabilidade para outro, sem tentar nos justificar pela falta do outro, mas definitivamente reconhecer que nós estamos errando, que nós estamos pecando, que nós estamos nos precipitando. E não apenas a confissão de pecados, mas o arrependimento, que não é apenas uma tristeza sobre o pecado cometido, mas uma deliberação pessoal de mudar em relação ao pecado cometido. E assim a Escritura dá também exortações para que a parte ofendida, aquela que foi prejudicada ou se sente prejudicada, ela estenda misericordiosamente o perdão e assim haja um ambiente de reconciliação. Pecados confessados, pecados tratados, perdoados, com perdão e também com reconciliação. Mas a Escritura também reconhece que nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível buscarmos a paz pela confissão do pecado, pelo arrependimento, pelo perdão, pela confissão de pecados, pelo arrependimento, pelo perdão, pela reconciliação. A Bíblia reconhece que nem sempre isso é possível, porque a paz é um compromisso bilateral na direção da harmonia e do respeito. Você pode ser uma pessoa interessada por viver em harmonia, enquanto a outra parte pode não estar interessada em viver em harmonia com você. E aí, não há nada que você possa fazer que você vá alterar esse ambiente, porque não depende só de você. A paz é um acordo bilateral, também de respeito. Quando eu respeito o meu irmão e o meu irmão me respeita. Quando eu protejo a honra do meu irmão e ele protege a minha honra, especialmente em ambientes onde nós não estamos sendo supervisionados por aqueles que têm autoridade sobre nós. A paz, ela é um acordo entre duas partes na direção de viver em harmonia e em respeito, mas nem sempre isso é possível. E a Escritura reconhece isso quando Paulo diz, em Romanos capítulo 12, verso 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O fato de nem sempre ser possível manter a paz com os nossos irmãos, porque não há um interesse comum de andarmos na mesma direção, a Bíblia também, ela reconhece que isso não é impedimento para que nós façamos a nossa parte, como eu mencionei aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Na última mensagem, nós destacamos aqui na passagem que lemos dos versos 12 até o verso 21 do capítulo 3 de Filipenses, como Paulo ele destaca a nossa expectativa como igreja, como povo de Deus, como cidadãos dos céus. Nosso repatriamento nos céus está destinado para o futuro. E até lá, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, a fim de entendermos como viver neste mundo de uma maneira bem prática. Então, a palavra de Deus, ela não nos conecta apenas a um evento futuro e nos colocando num limbo, nos colocando numa lacuna temporal, onde ficamos sem qualquer tipo de instrução. Não, muito pelo contrário, até que seja dia perfeito.
até que o Senhor Jesus seja revelado gloriosamente nos céus para buscar o teu povo, o seu povo. A palavra de Deus nos orienta de forma muito prática como lidar neste mundo, viver neste mundo, lidando com relacionamentos difíceis. E o texto que nós lemos nos expõe a esta crise dentro da igreja, a esse conflito persistente dentro da igreja. E essas divergências, elas aconteceram em parte por causa de maus obreiros. Quanto à pregação do Evangelho, Paulo diz no capítulo 1, versos 15 e verso 17, que muitos estavam pregando o Evangelho por inveja e discórdia, por causa do Evangelho. Também por causa do conteúdo do Evangelho, ele vai dizer no capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Enquanto ele estava pregando o verdadeiro Evangelho, outros estavam pregando aquilo que ele descreve como falsa circuncisão, ou seja, uma outra doutrina da salvação. A salvação é pela fé. A justificação dos nossos pecados se dá pela confiança em Jesus Cristo como aquele que veio ao mundo para, morrendo em nosso lugar, nos justificar na presença de Deus. Mas maus obreiros estavam apresentando um outro conteúdo que era necessário cumprir os ritos e as cerimônias e as tradições das leis mosaicas em desfavor do verdadeiro evangelho que estava sendo pregado. Então, não apenas quanto à pregação, muitos estavam pregando por inveja e por discórdia, mas também em relação ao conteúdo. Havia uma dissensão dentro da igreja, porque maus obreiros estavam apresentando uma outra doutrina. E quanto ao juízo do Evangelho, Paulo esclarece no texto que nós lemos aqui na nossa última mensagem, no capítulo 3, versos 18 e verso 19. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, havia dentro da igreja dois grupos. Um grupo que, confiando na mensagem apostólica, estava fielmente seguindo nessa direção. E um outro grupo de opinião que estava tensionando o ambiente dentro da igreja, causando um ambiente de conflito. E é nesse contexto que Paulo, ele ora, ele se dirige a Deus agradecido, porque irmãos fiéis estavam permanecendo unidos com ele quanto ao propósito de confirmar o verdadeiro evangelho. Vira a página da sua Bíblia por um instante, no capítulo 1, verso 7. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, aliás, capítulo 1, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo ora, agradecendo a Deus por esses fiéis que estavam unidos com ele na confirmação do verdadeiro evangelho. Mas ele também orou pelo aumento do amor entre eles. Ele diz isso no verso 9, ainda do capítulo 1. Ele diz, e também faço esta oração. São duas orações. Oração porque eles estavam sendo fiéis. Mas ele também ora no verso 9, dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo ora para que Deus aumente entre eles amor de uns para com os outros. E apelou, irmãos, pasmem, em cada capítulo, para que se mantivessem unidos. Capítulo 1, versos 27 ao verso 30, capítulo 2, versos 1 ao verso 4, capítulo 3, verso 15, e capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Em cada capítulo, Paulo manifesta essa preocupação para que a igreja se mantivesse unida, para que os irmãos permanecessem unidos. Ele sabia que um bom testemunho passado, um currículo, não é garantia de um bom testemunho futuro, pois os fiéis têm que resistir diariamente, todos os dias, em cada momento, em cada circunstância, o mau exemplo de líderes e também as heresias. Esse é o desafio de todos nós. Nós já tivemos muitas experiências maravilhosas no passado, mas isso não é motivo para relaxarmos. E a palavra de Deus nos adverte a abrir os nossos olhos, porque nós temos que lidar constantemente com a atenção de maus obreiros, maus líderes e também heresias que chegam na igreja sempre de uma maneira discreta, não aberta, mas discreta. Frases que são soltas
no meio de muitas corretas, indo, já preparando, já acomodando as mentes a um falso evangelho. E nesse sentido, Paulo teve o propósito, nos versos 1 ao verso 9, aqui do capítulo 4 de Filipenses, de oferecer 5 exortações, dentre as quais nos limitaremos aqui nessa oportunidade, até o verso 7, onde eu estarei destacando 3 dessas exortações. Das 5, vamos destacar hoje apenas 3 dessas exortações. A primeira exortação está no verso 1, onde ele claramente afirma: permaneçam firmes no Senhor. Ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Conflitos de relacionamentos, inseguranças doutrinárias e maus exemplos de obreiros são problemas inevitáveis na igreja atual, assim como foram inevitáveis na igreja filipenses. Não podemos ter falsas expectativas, porque todos nós estamos nos últimos dias, e segundo as profecias, à medida que se aproxima o dia do Senhor, tensões espirituais, morais, religiosas, políticas e econômicas vão aumentar. Essas tensões, essas crises, elas vão aumentar. Então nós precisamos, nesse sentido, estar preparados, tendo a expectativa correta. Nós não esperamos dias fáceis neste mundo. Nós não esperamos dias fáceis em nosso país. Pelo contrário, nós precisamos ter a expectativa correta, porque isso nos dá a chance de nos preparar, irmãos. É por isso que Paulo está dizendo, olha, no capítulo 3, verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos pelo Senhor. Não pense que o estado pleno de graça você vai experimentar nessa terra. Nós experimentaremos quando o Senhor Jesus voltar. E até lá é preciso enfrentar esses conflitos e essas tensões. Não podemos ter falsas expectativas em relação a este mundo, porque nós não somos este mundo. Nós fomos chamados para comungarmos com Deus numa outra realidade. E o verbo que Paulo usou aqui para exortar os crentes a permanecer firmes é steco, na língua grega, e tem o sentido de manter a posição. E para entendermos um pouco melhor a força deste verbo, imaginemos por instante no fronte da batalha um batalhão que está preparado para um conflito. Ele está vendo o exército inimigo se aproximando, aguardando uma voz de comando do seu general. Então ele fica ali, esperando o momento de atacar. E a voz de comando está dizendo: fiquem firmes, fiquem firmes. Nós já vimos isso várias vezes nos filmes. Não se antecipe, fique firme. Esta é a força da palavra que Paulo usa aqui, do verbo que Paulo usa aqui, steco, e tem exatamente essa ideia de nós permanecermos firmes diante dos nossos inimigos, na certeza de que a nossa pátria está nos céus, e na esperança do retorno de Jesus, que transformará o nosso corpo e nos resgatará a vida eterna com Deus. Portanto, a nossa esperança em Cristo é assegurada pelo Evangelho, não em outra fonte. É unicamente pela palavra do Senhor que nós obtemos essa certeza. Fora da palavra de Deus, nós não temos segurança nenhuma quanto aos dias deste mundo e quanto ao nosso futuro. E Paulo está dizendo: permaneçam firmes. Veja como ele diz. Portanto, é uma palavra que liga o que ele vai dizer com aquilo que ele já disse. Meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa minha, se tratando aqui da alegria e da honra que ele tem ao testemunhar a firmeza daqueles irmãos. Aí ele diz: permanecei o quê? Deste modo. Que modo é este que Paulo está dizendo? Isso está respondido nos versos 20 e 21. Esse modo de aguardar pela nosso repatriamento, aguardar a vinda de Jesus. Permaneçam assim, firmes, deste modo. A segunda exortação que Paulo traz está nos versos 2 ao verso 3. Pensem concordemente no Senhor. É evidente, aqui no nosso texto, que duas mulheres que tinham sido importantes no ministério de Paulo e de Clemente,
nós não temos muitas informações sobre ele, nem tampouco de Evódia e Síntique. O fato é que essas mulheres, e as palavras, os pronomes estão no gênero feminino, essas mulheres elas estavam tendo um conflito de ideias, por isso Paulo exorta para que elas pensem concordemente. E elas tinham uma certa influência na vida da igreja, de maneira que o conflito entre elas causou uma instabilidade na igreja de uma forma geral. E Paulo pede então para que o seu fiel companheiro, aí há muitas especulações que não nos importa, o que nos importa é o que está escrito, este fiel companheiro então é invocado por Paulo para que faça uma mediação e resolva aquele conflito entre aquelas mulheres. Não pode haver, meus irmãos, unidade da igreja sem que seja fundamentada pela fé em Cristo. Nós não podemos amar uns aos outros, a não ser que todos amem a Cristo. Como os nossos casamentos. Os casamentos eles não podem dar certo se os dois não amarem a Cristo. Do contrário, eles vão ter que viver administrando conflitos que poderiam ser muito mais fáceis de serem resolvidos e administrados se ambos tivessem um profundo amor por Cristo, mais do que um pelo outro. Assim também é na igreja. Nós só podemos amar verdadeiramente uns aos outros se o nosso amor for maior pelo Senhor. Isso em todos nós. Em todos nós. Toda divergência tende a perder a força à medida que todos reconhecem uma causa mais importante que deve ser protegida. Por exemplo, quando nós adoecemos, nós priorizamos aquilo. Nós tratamos aquilo como o mais importante. Precisamos tratar da nossa saúde. Então, as nossas rotinas são alteradas. Então, as nossas prioridades são alteradas, são colocadas como secundárias. Tudo muda em função daquilo que é mais importante. Nós precisamos cuidar disto. Isso precisa de uma resposta urgente. O tratamento de saúde faz com que todas as demais necessidades em torno de nós sejam tratadas, não como sendo sem valor, mas que naquele momento, aquilo que é mais importante é o tratamento da saúde. Em outras palavras, a unidade depende unicamente de um interesse comum dentro da igreja. E esse interesse comum, ele precisa ser reconhecido e ele precisa ser tratado com um compromisso de todos, uniformemente. Tire esse interesse e toda a igreja se divide em grupos de opiniões intransigentes. Nós temos um interesse comum, que é honrar a Cristo, que é servir a Cristo, que é amar a Cristo. Tira isso da igreja. Seremos religiosos departamentalizados, no sentido de mantermos os nossos nichos de poder, os nossos grupos de interesses, e seremos intransigentes em relação a outros grupos dentro da igreja. Por quê? Porque Cristo já não é mais o vínculo da paz. Porque o Espírito já não é mais o vínculo da paz. E quando nós perdemos de vista o compromisso que individualmente todos nós somos chamados a ter com a pessoa de Jesus Cristo, a igreja se divide. A igreja se divide. Sendo assim, quando permitimos o enfraquecimento da nossa lealdade ao Senhor, como autoridade absoluta na igreja, enfraquecemos a nossa lealdade uns para com os outros, porque a nossa unidade depende de termos um só pensamento a respeito de Cristo. E ninguém pode estar em paz com Deus em desavença com seus irmãos. Ninguém. Nós podemos até disfarçar, mas nós não podemos viver verdadeiramente em paz com Deus quando nós estamos com as nossas relações como irmãos na fé quebradas. Quando nós não exercitamos o amor uns pelos outros. Nós produzimos uma falsa religiosidade. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, que quando ao apresentar a oferta ao Senhor, e ali você se lembra que o seu irmão tem algo contra ti, você deve deixar a oferta no altar. Porque naquele momento, para que a oferta seja aceita, você precisa buscar a reconciliação com o seu irmão. Não é possível termos e desfrutarmos da paz com Deus quando nós estamos divididos entre nós como irmãos. Não é possível. Por isso, Paulo é bastante enfático no final do verso 2, ao dizer nessa segunda exortação:
Pensem concordemente no Senhor. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua interpretação, mas não pode haver divergência quanto a Cristo. Não pode haver divergência quanto ao Senhor. A terceira e última exortação que Paulo apresenta se encontra nos versos 4 ao verso 7. E a exortação que ele traz para nós é bastante interessante. Ele diz basicamente: alegrem-se no Senhor. Verso 4, alegrem-se no Senhor. E ele repete: alegrem-se. Parece um contrassenso. Num ambiente de conflito dentro da igreja, você diz: olha, irmãos, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Parece que é uma proposta um tanto omissa. Ao invés de tratar o problema, nós vamos nos alegrar. Será que é isso que Paulo está tratando? Nessa parte final, verso 4 até o verso 9, Paulo abordou a paz a partir de duas perspectivas. Primeiramente, remediando os conflitos. A paz, ela tratada em circunstâncias problemáticas. É o que nós estamos vendo aqui até o verso 7. Na segunda parte, ele vai dizer: olha, em face de ambientes conflituosos, ou para se prevenir de ambientes conflituosos nas relações interpessoais, ele vai dizer nos versos 8 ao verso 9, como construir esse ambiente de paz preventivamente. Preventivamente. Nós precisamos entender, à luz do que já vimos até aqui, que a alegria na teologia de Paulo, nesta epístola, não tem nada a ver com a conquista de bens materiais. Não tem nada a ver com promoções profissionais ou acadêmicas. Não tem nada a ver com surpresas agradáveis ou outras circunstâncias externas ao homem. Essas experiências, elas são legitimamente desejadas, e elas devem ser desejadas e desfrutadas, com esforços disciplinados e determinação. Nem todos, disciplinados e determinados, usufruem de certo grau de felicidade e de alegria nessa vida. E nós temos vários exemplos na Bíblia que provam isso, na perspectiva das conquistas materiais, né? Nem sempre, mas, de forma geral, se nós formos pessoas disciplinadas e determinadas nos estudos, no trabalho, na maneira como tratamos as nossas responsabilidades, de forma geral nós crescemos, nós progredimos, nós avançamos. Mas nós sabemos, por outro lado, que toda esta alegria, advinda das conquistas, sejam elas materiais, ou profissionais, ou acadêmicas, ou, como eu mencionei, as surpresas que nós recebemos muitas vezes e que causam tanta alegria ao nosso coração, nenhuma delas garante a verdadeira alegria. Há muitos sofrendo profundas infelicidades, mesmo tendo tantas conquistas, como foi mencionado aqui no início pelo presbítero Fernando. Eu já tive várias experiências em aconselhamentos, e diante de mim pessoas abastadas, com muitas posses, com muitos títulos acadêmicos, mas ao mesmo tempo mergulhadas em uma profunda infelicidade. E, ao mesmo tempo, pessoas que não têm nada diante dessas tais, e ao mesmo tempo se sentindo satisfeitas e alegres nessa vida. Em Provérbios capítulo 13, verso 7, o rei Salomão diz: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Então essas conquistas externas, elas não são uma garantia de uma felicidade e de um estado perene de paz. Paulo nos ensina uma das leis fundamentais da vida. A alegria, ela não depende de bens físicos ou de lugares. Ah, se eu for para lugar tal, é o que nós muitas vezes fazemos, né? Pinta um conflito dentro de casa, vamos passear, vamos numa churrascaria, comer aquele cupim, né? Bem assadinho, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma viagem. Nós usamos isso como recurso para amenizar um pouco o clima das tensões. Mas todas essas medidas e todas essas iniciativas, elas não se encontram naquilo que Paulo entende por alegria do ponto de vista fundamental. Quando unidos a pessoas que amamos, todos os demais interesses se tornam secundários. Porque a nossa alegria,
ela não depende de coisas ou de conquistas. Ela depende de pessoas, de relação com pessoas. Nós podemos ornamentar a nossa casa, podemos construir bens, podemos conquistar outros, mas se não tiver paz entre as nossas relações, nada dessas coisas vai fazer sentido. Sendo assim, quando unidos no Senhor Jesus, nada pode ser considerado tão importante a ponto de comprometer a nossa unidade. Por quê? Porque Ele é a fonte de paz que nos capacita a suportar as aflições dessa vida terrena. E nesse sentido, podemos não ter nada, passando por terríveis tribulações e aflições, e ao mesmo tempo desfrutando de uma paz que esse mundo não conhece. Me lembro daquilo que Jesus disse: dou-vos a paz, não a dou como dá o mundo. O mundo nos oferece oportunidades de paz, mas a paz que Jesus oferece, ela é muito mais profunda, ela é muito mais perene, muito mais consistente, porque Ele é a fonte dessa paz. Ele mesmo nos deu este exemplo na cruz, pois o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, disse que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do vexame que ele sofreu. Por quê? Porque a sua alegria era estar, entre aspas, assentado à destra do trono de Deus. Essa era a alegria que ele estava contemplando, de estar à destra de Deus. E por causa dessa alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E na cruz, por incrível que pareça, Jesus estava experimentando essa paz e esta alegria. E aqui, Paulo, ele nos dá instruções, duas, sobre como podemos edificar ou restaurar o ambiente de relacionamentos quebrados em busca da alegria. E a primeira instrução que ele nos dá no verso 5 é praticando a moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação, ela aparece 5 vezes em todo o Novo Testamento. E ela aparece, na maioria dos casos, como exigência aos líderes da igreja. Eles devem ser pessoas moderadas. Aliás, este é o significado da palavra moderada no Novo Testamento. Uma pessoa que seja equilibrada, uma pessoa que seja indulgente, uma pessoa que tem facilidade para perdoar, uma pessoa que seja tolerante, que seja perdoadora. Então ela não é uma pessoa dada a conflito, ela não tem prazer no conflito, ela não promove conflito, ela não tem interesse em conflito, ela foge de conflito, ela chega, vê um ambiente em que as coisas estão sendo conversadas em desonra de uns para com os outros, ela não fica ali incitando, jogando lenha, ela sai de perto, ou no mínimo ela vai dizer assim: olha, essa conversa ela não está sendo justa, nós precisamos ouvir a outra parte. Essa é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, sensata. Essa palavra possui a mesma ideia de alguém que não contribui para um ambiente de conflitos ou de discórdias, porque ela reconhece que estas são obras da carne, são pecaminosas. Como que nós lidamos com ambientes conflituosos? As aflições das nossas relações, como igreja local. E nós agimos assim, sendo moderados. Paulo dirige essa exortação a todos os envolvidos no conflito, pois como os demais devem resplandecer como luzeiros no mundo, em meio a uma geração pervertida e corrupta, algo que ele já disse no capítulo 2, verso 15, servindo como refúgio de paz e de sabedoria. Esta é a nossa função na sociedade. A igreja deve ser um refúgio de paz, um refúgio de sabedoria. As pessoas lá fora, elas não têm onde buscar sabedoria, senão nos cristãos, que conhecem a palavra de Deus. E é no ambiente da igreja que elas devem encontrar esse refúgio de paz e de sabedoria. E se a igreja for um ambiente de intrigas, de fofocas, de maledicências, de discórdias e de injustiças, não será distinta do mundo. E isso deve gerar temor em cada cristão. Por quê? Porque perto está o Senhor. E quando Ele vier, Ele julgará a cada um de nós. E nós não podemos nos conformar em fazer parte de um comportamento semelhante daquele que não conhece a palavra do Senhor e nem a esperança da vida eterna.
Em último lugar, Paulo, ele diz como tratar o ambiente de conflitos nos relacionamentos, buscando a alegria, praticando a moderação e resistindo à ansiedade com oração. Nos versos 6 e 7 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, porque Deus é a sua fonte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A preocupação, ela é uma ansiedade. No preocupar com alguma situação é justo. Nós precisamos nos preocupar. Aliás, é a preocupação que nos adverte a mudar as nossas condutas para tratar aquilo que está diante dos nossos olhos e precisa ser tratado. A preocupação é legítima, porque ela nos previne. Ela nos previne. E a preocupação, ela é um estado de ansiedade natural. Agora, Paulo relaciona aqui a oração como medida contra o excesso da ansiedade. Estarmos ansiosos em alguma medida, isso é natural, isso é coisa do ser humano. Vamos nos lembrar de Jesus, antes de ser preso e levado pelos soldados do Sinédrio, ele estava tão ansioso a ponto de suar sangue. O Filho de Deus, ele estava sofrendo antecipadamente a separação do Pai na cruz do Calvário. A ansiedade, ela é uma demonstração da nossa humanidade. Então, quando você sofrer algum grau de ansiedade, cuidado com as vozes que dizem: não fique ansioso, o crente não pode ficar ansioso, o crente ansioso ele é incrédulo, ele não confia em Deus. Cuidado, porque nós não podemos suprimir as nossas emoções mais sinceras e mais legítimas. Nós lemos na história bíblica autores bíblicos ansiosos, como por exemplo Asaf no Salmo 77, o Senhor encolheu a mão para nos abençoar, as tuas promessas caducaram em relação a nós. Até quando? Davi diz no Salmo 30, que proveito o Senhor tem na minha morte? Que proveito o Senhor tem na minha morte? A ansiedade, ela é um sentimento natural, legítimo, de crentes que percebem que eles não têm controle das suas próprias circunstâncias. Por isso Paulo está dizendo, quando você começar a sofrer ansiedade, comece a buscar a Deus mais ainda em oração. Porque esse sentimento de ansiedade é uma confissão da nossa incapacidade. A ansiedade é uma demonstração sincera e verdadeira de que nós não podemos cuidar de nós mesmos. Então Paulo está dizendo, há uma fonte, o Deus da paz. Quando você começar a sofrer algum tipo de ansiedade, comece a intensificar a sua oração. É isso que Pedro diz na sua epístola, no primeiro epístola, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo trata aqui a oração usando palavras que parecem para nós sinônimas, em outros casos parecem ser até conflituosos. Mas, na verdade, Paulo está falando de uma coisa só. As petições são as causas apresentadas diante de Deus. Oração e súplica são os meios. Orações e súplicas são os meios para apresentarmos as nossas causas. E com ações de graças é o modo, a maneira como nós temos que orar. Orando com ações de graças. Porque ações de graças moldam as nossas orações e súplicas no sentido de confiar que toda resposta de Deus às petições são sempre demonstrações da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então nós já oramos agradecidos pelos cuidados que o Senhor tem e haverá de ter com cada um de nós. Essas orações, essas ações de graças, elas guiam as nossas petições quando confiamos ao Senhor os cuidados de nossas necessidades mais urgentes, porque só Deus é confiável. Só Deus é confiável, 100% confiável. Todos nós somos instáveis. Todos nós, entre aspas, somos de lua. Temos momentos alegres e satisfatórios, mas de repente esse cenário pode mudar completamente de uma hora para outra. Onde que nós encontramos refúgio?
no Deus de paz. Ele é fonte de toda paz. E quem sabe você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, com seu coração agitado em face de alguma experiência que você está vivendo neste momento. Lembre-se desta verdade. Deus é fonte de toda paz. E você pode encontrar refúgio na presença de Deus e, portanto, deve se apresentar a Ele com orações e súplica, apresentando as suas causas, as suas petições e fazendo isso com ações de graças, porque Ele há de cuidar de cada um de nós. E é esta convicção que promove uma distinta paz, até mesmo quando não discernimos o fim de tudo, que nos torna inseguros ou quando explicações não satisfazem. Por isso Paulo está dizendo no verso 7, e o Deus de paz, que excede todo entendimento. Tem hora que as nossas explicações, as razões que nós buscamos, os conselhos que nós ouvimos, nada satisfaz. Nada é capaz de aquietar o nosso coração e promover essa segurança que nós buscamos em meio a essas circunstâncias de relacionamentos quebrados. E Paulo está simplesmente dizendo, olha, a oração, apresentar a Deus as suas causas, através da oração e súplica, fazendo isso de uma maneira agradecida, porque Deus é fonte de toda a sabedoria e Ele tem, com certeza, poder para governar sobre a sua história e trazer respostas ao seu coração. Paulo está dizendo, nesse sentido, que essa convicção é que promove essa distinta paz em meio às nossas incompreensões, em meio às nossas dúvidas. Ela é capaz de proteger as nossas emoções e as nossas razões, que ele menciona aqui, corações e mentes, emoções e razões, afastando o risco de reagirmos precipitadamente, agravando os problemas de relacionamentos por causa da ansiedade. E nesse sentido, Paulo está aqui tratando sobre como ter paz dentro da igreja, quando conflitos surgem, trazendo um ambiente de insegurança. Eu quero terminar fazendo rápidas menções de mais algumas aplicações de como esse texto ele toca a realidade da nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que aquilo que depender de você, faça. Aquilo que depender de você, faça. Inevitavelmente, eu e você poderemos ser traídos nos nossos segredos. A ética muitas vezes pode faltar, a falta de caráter muitas vezes pode faltar aos nossos irmãos, e nós sermos ofendidos por nossos pastores, por nossos presbíteros, por líderes de ministérios, por irmãos que comungam conosco. Crises de relacionamentos, quebras de relacionamentos, eles são passíveis de acontecer, e eles vão acontecer, e acontecem. A igreja não é perfeita. A igreja é um local onde pessoas que se reconhecem dependentes de Deus se reúnem para prestar a Deus culto e ouvir a palavra porque tem interesse na santificação de suas vidas. Nenhuma igreja é perfeita. E se porventura você perceber ambiente de conflito no seu núcleo de relacionamento, no ambiente desta igreja, aquilo que depender de você, faça. Procure ser íntegro o máximo possível nas suas relações, falando sempre a verdade e tratando todos com honra e com cortesia. Por mais que você seja insultado, por mais que você seja incompreendido, demonstre amor, respeito e a capacidade de maneira abnegada de servir os seus irmãos. Aquilo que depender de você, faça. É isso que Paulo está tratando nesta epístola. Há um conflito dentro da igreja e todos são chamados, são exortados a pensarem concordemente no Senhor. E o que nos impulsiona a viver assim é exatamente esse compromisso que nós precisamos ter individualmente com o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. Em segundo lugar, não tolere dissensões, não tolere falatórios que difamam a reputação de irmãos, sem lhes dar a oportunidade de serem ouvidos. E, portanto, só espalham indiferenças, críticas e divisões dentro da igreja. Não tolere divisões, não permita que isso aconteça. Esse é um compromisso que todos nós precisamos ter, para que a igreja permaneça firme, aguardando a bendita vinda do Senhor Jesus, em meio a todos os conflitos neste mundo que ela está sujeita. É
muito importante que todos nós estejamos comprometidos a andar na mesma direção, não tolerando falatórios inúteis que não edificam, que difamam a honra dos nossos irmãos e que promovem divisões entre nós. Não tolere dissensões. Em terceiro e em último lugar, a intimidade com Cristo é o único meio pelo qual podemos experimentar a verdadeira humildade e unidade, conforme relatado no capítulo 2. O fundamento de tudo que Paulo começa a tratar no capítulo 2, já a partir do verso 1, se encontra entre os versos 5 e o verso 11. O exemplo que ele dá sobre o Senhor Jesus Cristo. E como ele agiu em relação ao seu Pai, quando ele estava passando pelas piores injúrias, pelos piores tratamentos, a ponto de ser sacrificado pelos judeus na cruz do Calvário. O fundamento está em Jesus Cristo. Olhar para ele, investigar a sua vida, entender como ele agiria se ele estivesse em seu lugar. Quando nós entendemos isso, tudo faz diferença na nossa vida. Porque não diz respeito à nossa justiça, mas à justiça daquele que julga retamente. E só ele é a segurança para conduzir os nossos passos em meio a conflitos de relacionamentos, neste contexto que Paulo está tratando dentro da igreja. É fundamental que todos nós tenhamos um só pensamento a respeito de Jesus Cristo e andar em conformidade com o testemunho que as Escrituras dão a respeito dele.